Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live. E nessa live eu vou contar para você. Na verdade, eu vou responder a dúvida. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Olho para lá, olho para cá, olho para o lance, olho para o lance, olho para o lance. Eu não sei para onde é que eu vou olhar de fato. Mas eu vou responder a dúvida de um seguidor meu. E esse seguidor, ele fez uma pergunta que é muito recorrente. Santa Rosa, como é que eu faço lives de mais de 1 hora? Eu não sei se eu tenho tanto conteúdo assim para falar. E eu poderia ativar o modo Santa Rosa Rage e ser escrotaço e falar: é porque seu conteúdo é uma bosta e você não sabe muito o que você está falando. Mas, como eu sei que é uma dúvida recorrente, é uma dúvida sincera e uma dúvida honesta, eu decidi fazer essa live para mostrar para vocês que é preciso para produzir conteúdos longos. O que é preciso para você criar longos conteúdos? Você que está aqui no YouTube, eu vou pedir desculpa. Paz, desculpa no meu coração, porque eu não vou poder te dar atenção agora, tá? Mas essa live está gravada para você assistir sempre que você quiser. Porque o que eu vou entregar nessa live é um roteiro completo para que esse roteiro, se eu entregasse esse roteiro para minha mãe e pedisse que ela fizesse uma live sobre como plantar roseiras, ela faria uma live de 2 horas. Eu vou dizer exatamente o que vocês precisam, o passo a passo, para que vocês extraiam todo o conhecimento que existe na cabeça de vocês e criem conteúdos que engajem, que conectem com o público de vocês como vocês nunca viram na vida. E você deve estar se perguntando por que eu tô com essa manta aqui, quase uma burca, né? Mas é o edredom com o qual eu durmo. Só para que vocês entendam, gente. Só para que fique muito claro para vocês que quando você sabe do que você está falando, quando você tem domínio, você não somente faz uma live de 24 horas falando sobre o mesmo tema, tá? Mas você faz sobre qualquer circunstância. Eu faria esse conteúdo aqui enquanto eu tô dormindo, deitado, na minha cama ali, assistindo o podcast do Renato Cariani, entendeu? Em qualquer circunstância eu poderia gravar esse conteúdo para vocês. Então esse edredom é só para lembrar você que quando você domina um assunto, você fala sobre qualquer circunstância. E para lembrar para vocês que eu não estou produzindo um pingo de seriedade usando esse edredom. Que fique claro aqui que você tem que tirar toda essa tensão. Para você gozar na vida e em outras coisas, você não pode estar tenso, papai. Tem que relaxar. Relaxar muito, relaxar bem. Então, para de querer ser engravatado. Para de querer ser bonito, perfeito para o teu público. Para de querer ser perfeito. Para de querer acreditar que o teu público espera a perfeição de você. Esse é um dos grandes motivos que impede a gente de gravar uma boa live. Porque a gente fica travado achando que tem que ser perfeito. E quando a gente é perfeito, a gente faz uma sequência de palavras ali aleatórias que pouco agregam ao nosso público. Aí sim, a gente produz uma live de 5 minutos. A gente terminou de falar o conteúdo da live e a gente ficou no relógio. Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Não sei se vocês sabem. Isso aqui é café, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu TCC eu apresentei desse jeito. O meu TCC, ele era mais ou menos assim, ó. Eu ia falar sobre avaliação de flexibilidade em alunos de 13 a 16 anos que praticavam dança contemporânea no bairro Serrinha. E era um monte de dados chato para me analisar. Puta merda, como é que eu ia falar aquele monte de dados? Como é que eu ia decorar aquilo tudo dentro do meu TCC? Não dava, né? O que foi que eu fiz, gente? Eu peguei nos slides uma sequência de fotos que me traziam alguma experiência, que me traziam vivências e lembranças, porque eu dominava profundamente o tema. E através das fotos que iam em sequência, eu ia falando daquilo que eu estudei, daquilo que eu dominei.
Esse é um dos truques, tá? Esse é um dos truques que me faz produzir conteúdo. Porque eu não penso no conteúdo. Eu penso no desenho e no que esse conteúdo traz para mim. E como eu posso passar para vocês. A moldura fica completamente diferente. Olha que delícia. Olha que interessante. Calma, deixa eu ficar aqui bacana aqui para vocês. Aí, resposta prática, tá? Cara, beleza. Pode ser, honestamente, que quando você vai falar sobre um tema, você não domine esse tema. Vamos supor, imagina que eu fosse ensinar vocês a rebolar. Imagina que essa fosse a live de rebolar. Mas, cara, eu não consigo ficar uma live 1 hora rebolando, mas nem a pau, entendeu? Eu não sou especialista em rebolar. Não tem como. Bora, Black! Bora, testa! Aprendi com o papai. Não tem como ficar 1 hora rebolando, entendeu? Não tem como. Porque eu não domino isso. Então não tem como ficar 1 hora fazendo esse conteúdo. Mas eu sei que tem gente que consegue ficar 1 hora rebolando. Então, primeiro de tudo, você tem que ter vivência no tema. E, cara, sei lá, velho, eu fico muito incomodado porque vocês passaram 4 anos, tá? Ah, tá, desculpa, José, desculpa que eu acabo acordando o José. Vocês passaram 4 anos, tá? 4 anos na faculdade. Como é que com 4 anos de graduação, no mínimo, você não é capaz de falar sobre 1 hora pelo mesmo tema? Isso não faz o menor sentido, gente. 1 hora sobre o mesmo tema. Isso não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Tudo bem, pode ser que você não consiga falar. Se você não consegue falar, sugiro que você abandone a sua carreira, abandone a sua profissão. Vá para um concurso público. Ah, aí sim. Vá para um concurso público, onde as atividades são automatizadas, onde você sabe o que vai fazer no começo, no meio e no fim do dia. Onde você não precisa usar a sua criatividade, onde você não precisa pensar, onde você simplesmente repete padrões. Se você não é capaz de produzir conteúdo genuíno, se você não é capaz de extrair conhecimento da tua cabeça, vá para um concurso público, você vai se frustrar menos e tá tudo bem. Mas eu sei que se você tá nessa live, eu sei que se você fica frustrado porque você não consegue gravar conteúdos de mais de meia hora, 60 minutos, você faz isso porque você não sabe como extrair essa informação de você. É sobre isso que a gente vai conversar nessa live. É sobre isso. Vamos lá. A tua live, gente, ela precisa ter roteiro. A tua live, ela precisa ter um roteiro. É importante a gente entender que... primeiro, qual que é a função de gravar vídeos longos, né? Qual que é a função de gravar vídeos de 60 minutos ou mais? Quando você tem um público consumindo um conteúdo longo de você, e esse público fica no teu conteúdo, você tem garantias de que ele aprendeu com você, de que ele reteve informação. Ô, gente, se eu dependesse apenas das minhas postagens para entregar valor para vocês, seria muito mais difícil que vocês entendessem. Por quê? Porque você lê uma postagem, na tua cabeça você acha que você aprendeu, tá? Acha. E aí, você começa a ver outros conteúdos. Quando aquele conteúdo acaba, se eu te perguntar no final do dia sobre o que é que você leu, você não se lembra mais. Então, o conteúdo é risível. Agora, vocês não vão se esquecer dessa live nem a pau. Porque primeiro, eu estou marcando vocês com algo. Que é a capa. Vocês não vão esquecer disso aqui, nem a pau. Santa Rosa está vidrado no Jiraya. Vocês não vão esquecer disso aqui. Então, como vocês não vão esquecer disso aqui, o tema que eu vou trazer para vocês vai ficar mais fácil de ser diluído. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu vou pegar uma folha de papel, tá? Eu vou pegar uma folha de cartolina aqui. E na live, eu vou pegar essa folha e vou... Vocês não vão tirar isso da memória. Vocês não tiram isso da memória. Porque isso é atípico, isso não é comum.
Ó, Mulher Maravilha! Bom dia. Isso não é comum. O que eu fiz aqui não é comum, então vocês não vão tirar isso da memória. A partir do momento em que eu trouxe o incomum para vocês, eu facilito com que vocês absorvam o entendimento. Vamos explicar de forma prática? E aí eu posso tirar um pouquinho aqui porque tá calor, né? Pelo amor de Deus. Vamos explicar de forma prática como é que a gente utiliza isso. Dentro da sala de musculação, eu sempre utilizei isso para conectar com os meus alunos. Sempre. Eu sempre tomava isso aqui de café quando eu chegava na academia. Sempre o pessoal... Foi mal, amor. E o pessoal via lá e... Santa Rosa, o que é isso aqui? Café. Café para acabar com seu músculo. Café para te destruir no treino. A pessoa já sentiu uma presença. Esse cara vai me matar hoje no treino. Mas a galera gostava, né? Opa, é isso que eu quero. Eu não passava um treino comum. E aqui esqueça toda a minha ética profissional, mas eu não passava um treino comum. Eu passava experiências de treino. A galera ia para se divertir, a galera ia para viver ali o máximo da experiência. Então eu chegava numa extensora, e na extensora eu fazia o pessoal ficar assim com a perna bamba. Eu chegava no agachamento sem açúcar, negócio de açúcar. Sem açúcar. Eu terminar de tomar o café, meu olho ficasse tremendo. Então eu botava o pessoal no agachamento e o pessoal gritava, vou morrer, vou morrer! Ah! E rolava um rock pesado na academia. Eu preparava todo o ambiente para criar uma experiência incrível para o meu aluno dentro da academia. Por quê? Porque eu sabia que com uma experiência incrível, ele teria uma história para contar, e quando eu tenho uma história para contar, eu retenho informação. Por que vocês acham que a maioria das pessoas adoram os professores de história? Porque parece que eles não estão dando aula. Porque parece que eles estão só contando histórias. E se vocês perceberem, os verdadeiros heróis são os professores de matemática. Porque matemática não é lá uma coisa muito engraçada, né? Não é muito divertida. Só que o professor de matemática passa 50 minutos da aula te enrolando, contando história, falando do casamento, falando da vida dele, para no final da aula te contar um fatorial. Porque ele sabe que não tem muito o que fazer na aula de matemática, entendeu? Não tem muito o que fazer. Eu vou resolver equações e acabou. Então ele precisa de elementos para manter tua retenção na aula. Anota isso aí. Anota isso aí. Você precisa de um roteiro. Você precisa de um roteiro para tua live. E nesse roteiro, cada etapa dele é essencial, é fundamental para que a pessoa chegue até o final. Me fala qual que é o assunto sério, Fernanda. Eu sei que você é do nicho do bruxismo, né? Eu sei que você é do nicho do bruxismo. Mas você fala com quem? Com clientes ou com profissionais que trabalham com isso? Com quem que você fala? E óbvio, tá, gente? Informação aqui importante, para que fique claro para vocês. Fazer 60 minutos de uma aula gravada, só você olhando para a câmera, é difícil. É muito difícil. Agora, 60 minutos de live, ó, mamão com açúcar. Porque enquanto eu tô fazendo a live, vocês estão interagindo comigo. Eu estou criando um relacionamento, um vínculo com vocês. É muito mais fácil de gravar conteúdo quando eu estou numa live. Então a câmera aqui do YouTube, olha para a câmera, olha para o YouTube, olha para a câmera, olha para o YouTube. Ela tem uma imagem muito boa. Ela vai ficar salva, ela vai ficar gravada. E eu não vou ter dificuldade de entregar esse conteúdo porque eu estou interagindo com vocês. Eu já falei para vocês em outras lives que a gente precisa se comunicar com o nosso público através das dores e através das aspirações e desejos desse público. Correto? Mas a gente precisa entender uma coisa. Não é porque você colocou lá que o teu público tem bruxismo e quer se livrar disso. Não é porque eu coloquei que o meu público
tem dor no joelho e quer se livrar disso, não é porque eu comentei que o meu público quer aprender como manter a dieta, que eu vou simplesmente criar conteúdo. Como evitar o bruxismo, como eliminar a dor no joelho. Por quê? Porque eu estou entregando informação para você, mas eu não estou usando elementos de retenção. E qual que é a melhor forma da gente reter uma informação, gente? Através de uma boa história. Você nunca começa uma live sua sem contar uma boa história. Percebam que na sequência eu entreguei para vocês uma super promessa lá no começo, para quem estava da live. Eu entreguei a super promessa. Eu falei o que vocês iam aprender nessa live. Eu tô usando isso aqui para que cada pessoa que esteja no Instagram pare 10 segundinhos e decida ficar. Caraca, o que esse cara tá fazendo com essa roupa aqui? Que loucura é essa aí? Mas eu poderia não estar usando isso aqui. Eu poderia estar de boa gravando esse conteúdo. Mas eu inicio com super promessa e aí eu entro com a história. Por que eu estou contando aquele assunto para vocês? Na verdade, Fernanda, se o teu cliente ele tem bruxismo, ele não está muito preocupado com o bruxismo. Ele está preocupado com como isso interfere na vida dele. Porque pode ser que esse bruxismo faça com que ele sinta dor de cabeça todo santo dia. Todo santo dia. E aí você não cria um conteúdo falando como eliminar o bruxismo. Você ensina o conteúdo falando assim, Dani. Exato. Você cria um conteúdo assim, como eliminar a tua enxaqueca. Anota aí. O conteúdo não é sobre bruxismo, é como eliminar a tua enxaqueca. O conteúdo não é sobre eliminar dores no joelho, é como ganhar vasto lateral, é como hipertrofiar a tua coxa. Porque quando eu foco no desejo, não somente com pessoas que têm bruxismo, mas com várias pessoas que têm dor de cabeça. Então, todo mundo que tem dor de cabeça, todo mundo que quer desenvolver coxa, vai parar para te escutar. Aqui é onde o elemento da retenção entra. Você vai contar e explicar para as pessoas por que elas têm dor de cabeça. Aí, olha que interessante. Nesse momento, elas vão entender. E elas vão pensar duas coisas. Opa, eu tenho bruxismo. Eu tenho esse sintoma. Opa, eu conheço alguém que tem isso. E opa, se em algum momento da minha vida alguém me falar que tem dor de cabeça, eu vou falar: assiste o vídeo da Fernanda, porque pode ser que você tenha isso. Por quê? Porque você conseguiu se conectar com ela através da história correta. Então, quando um professor então, quando uma pessoa escuta como desenvolver quadríceps, como ganhar mais coxa, e todo mundo que quer ganhar mais coxa vai no vídeo, ela vai descobrir que ela não pode estar ganhando coxa por conta de um desequilíbrio na pelve que faz com que exista uma tensão aguda ali na região proximal do joelho, na região proximal do joelho, que faz com que aquela musculatura esteja encurtada, fazendo com que ela não consiga ter o pico de contração, porque ela tem dor no joelho se fizer isso. Então ela acaba tendo um movimento curto, compacto, sem pressão, sem usar máximo de unidades motoras ali, ela não consegue contrair do jeito certo e por isso ela não tem hipertrofia. Ela pode nem ser aquele problema dela, mas ela parou para te escutar. O grande problema é, tem gente que tem bruxismo e não sabe que tem bruxismo. Tem gente que não sabe nem que dor no joelho é um problema. Tem gente que acha que é normal. Então, quando você fala como resolver bruxismo, as pessoas não te dão atenção. E a atenção é muito importante dentro do Instagram. Percebe? Então, pois bem, eu vou contar a minha história. Eu vou contar a minha história. Imagina que você acha que não tem uma hora para falar sobre um conteúdo. Você não tem uma hora para falar sobre um conteúdo.
Imagina que algum cliente seu chegue para você e pergunte: meu velho, eu tô com dor no joelho, eu tô com esse problema, como é que você pode me ajudar? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma avaliação nessa pessoa, você vai escutar qual é o problema dessa pessoa, você vai passar o tratamento dessa pessoa, você vai dizer o que essa pessoa deve fazer, você vai dizer o que essa pessoa não deve fazer. Para toda profissão, nós temos individualidade. Eu tenho certeza que quem tem bruxismo o tem por problemas bem diferentes. Pode ser que por uma má formação na pisada, pode ser por um hábito, pode ser por um encurtamento, pode ser por um maltratamento. Eu sei que tem muito mito, tem muita inverdade que a gente escuta sobre a nossa profissão, sobre o nosso tema. E a gente sabe a informação certa, a gente quer passar para as pessoas. Mas percebe que tem uma etapa, para cada público tem, percebe que existe uma etapa, percebe que eu preciso explicar para o meu público quem é ele nessa etapa? Consegue perceber isso? Então, quando eu vou fazer uma live, gente, explicando por que as pessoas não ganham quadríceps, não ganham coxa, explicando por que as pessoas têm dor de cabeça, eu vou começar a live contando um exemplo de 1 ou 2 alunos meus. Cara, eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu não sei se vocês conhecem a história da Michele. Michele era minha aluna, e a Michele, ela dizia que ela não conseguia desenvolver quadríceps. A Michele dizia que ela tinha problema na genética. Ela dizia sempre assim para mim: ah, professor, já tentei de tudo, mas o meu corpo é assim mesmo. Opa, eu estou criando familiaridade. Vai ter alguém, tá? Vai ter alguém que vai ter falado a mesma coisa para você. Vai ter alguém que falou assim, ó: olha, não dá para ter resultado porque eu já nasci assim. Só que essa pessoa viu o resultado da Michele, por exemplo, no teu feed, ela viu que a Michele virou um mulherão. E ela não consegue enxergar a Michele e ver ela como aquela pessoa que não tinha genética. Então ela vai te escutar, porque ela quer saber, calma aí, se aquela menina conseguiu chegar lá, como é que ela fez? Gente, imagina que eu fizesse uma live ensinando a vocês como perder a timidez. Imagina que o tema dessa live fosse como perder a timidez e se livrar da gagueira. Gente, vocês conseguiam imaginar que eu sou uma pessoa tímida? Sejam honestos, vocês conseguem me visualizar como uma pessoa tímida? Interagindo aqui com vocês do jeito que eu estou interagindo? Impossível, entendeu? Então, quando eu faço, de repente, uma chamada para uma live ensinando como eu eliminei a minha timidez e a minha gagueira, vocês vão parar para escutar porque vocês querem saber como é que esse cara chegou nisso. Tem alguma coisa errada? Então, crie essa controvérsia no teu conteúdo. Mostre para o teu público exatamente esse timing. Como é que isso aconteceu? Eu vou continuar contando a história da Michele. E aí agora eu começo a entrar no meu ponto. Ó. O fato é que quando eu fui analisar o treino da Michele, quando ela foi treinar comigo, primeiro eu queria escutar a versão dela. Eu não queria mostrar o que eu sei fazer. Olha que interessante isso aqui, gente. Você não deve começar falando para o teu público o que você faz. Você não deve começar empurrando a sua verdade. Você deve escutar a verdade do teu público. Porque a verdade dele, nesse momento, é mais importante que a sua. Porque na cabeça dele, ele já tentou de tudo. Então você tem que escutar o que ele tem para falar para ver onde é que está o erro. Então ele vai falar, olha, eu treinava assim, 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 assim.
Inclusive, era a primeira intervenção que eu fazia no salão de musculação. Eu não montava a ficha do aluno se ele já treinasse antes. Deixa eu só acompanhar o teu treino e ver o que é que você faz. E aí eu começando a identificar onde é que eram os problemas daquela pessoa. E começava a corrigir. Eu não corrigia direto. Pá! Eu corrigia detalhes. Vai fazer esse exercício aqui? Faz isso aqui. Puxa para esse lado. Encaixa o joelho aqui. E a pessoa sentia a resposta no exercício. A pessoa sentia aquela intenção diferente no exercício. E ela queria mais. Cara, eu gostei do que eu vi. Isso fez todo sentido para mim. E eu pegava mais um pouquinho do treino dela e ia manipulando o treino dela. E eu ia começando a fazer com que ela entendesse que a verdade que ela acreditava esse tempo todo não era verdade. Ela entendia que aquilo que ela vivia no treino dela, na verdade, foi uma mentira que ela construiu aquele tempo todo. Opa, não é que o treino não funcionava, não é que eu nasci assim. É porque ninguém nunca tinha me ensinado do jeito certo. Professor, ninguém nunca me mostrou esse fundamento. Olha que interessante. Agora que você diluiu a verdade dela e você mostrou que a verdade dela é instável, você tem a oportunidade de instalar o teu conceito. Olha que incrível. E agora eu vou mostrar para ela, olha, você tinha esse problema no quadril, você começava por esse exercício, você não ativava o teu transverso aqui, é por isso que isso acontecia. E agora que eu desbloqueei ela, eu vou começar a mostrar o meu lado da coisa. E ela começa a fazer. E ela começa a ver resultado. E quanto mais a gente tem resultado, mais a gente quer. Mais a gente quer. Mais a gente chega lá. A gente chega mais. A gente chega mais. A gente avança. A gente avança. A gente avança. A gente avança. Percebe? E aí eu mostrei para o meu público o seguinte, cara, não é o teu treino que tá, não é que você não consegue chegar lá, é porque o teu treino tá errado. E aí o público vai pensar, tá, beleza, agora eu quero uma solução. Me explica como é que eu posso descobrir aonde está errado no meu treino. Esse é o momento da live onde você sai da história e você começa a mostrar fundamentos. E você começa a mostrar ferramentas. Entregue ferramentas para o teu público. Eu poderia simplesmente falar para vocês aqui que eu estou entregando ferramentas. Olha, faça isso, isso e isso. Mas, mesmo assim, não seria suficiente, porque talvez você não retesse essa informação. Então, eu preciso diluir essa ferramenta também para você. Eu não vou te entregar tudo de uma vez. Eu vou te explicar uma excelente ferramenta. Eu vou ensinar aqui para vocês, inclusive professores, quem daqui, me diz uma coisa, quem daqui tem dificuldade, você que é treinador, quem daqui de fazer com que a tua aluna pegue mais carga no leg 45? Quem daqui sobe um peso no leg 45 e a aluna não consegue fazer o exercício porque ela tem medo daquele peso sobre ela? Quem daqui tem essa dificuldade de fazer com que a aluna pegue peso e continue mantendo a amplitude? Porque eu não sei se vocês percebem, mas visualmente isso causa um impacto muito negativo. A pessoa tem ali 100 quilos de cada lado, tá? 100 quilos de cada lado, ela vai a fundo com amplitude perfeito, maravilhoso. Só que se eu botar 20 quilos de cada lado, ou se eu botar 5, 10 quilos de cada lado, ela teoricamente deveria, tá? Ela deveria conseguir, tá? Aí que tá o ponto, Rafa. Ela deveria conseguir, tá? Ela deveria conseguir fazer tudo isso. Só que o que acontece? Só que o que acontece aqui? Na hora que ela vê aquele peso, na hora que ela vê o peso que ela subiu, psicologicamente ela sente que ela não é capaz. E se ela psicologicamente sente que ela não é capaz de fazer aquilo, ela trava, a cabeça trava. Então, na hora que é para ela fazer mais esforço, ela não contrai o abdômen para empurrar a carga, ela bota a mão no joelho e ela para o exercício. Isso aconteceu com diversas alunas minhas. Eu comecei a entender onde é que está o erro aqui. Primeiro, eu preciso ensinar essa menina a ter controle emocional. Eu preciso condicionar essa menina a ter controle emocional quando a dor vem, quando o medo vem. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de aumentar o peso, eu vou reduzir o peso.
Psicologicamente, ela sabe que ela consegue pegar aquele peso e é mais seguro ainda colocar menos. Então, ela pega menos peso e eu diminuo a velocidade do movimento. Eu estimulo isometria no momento de máxima amplitude. Quando ela tá parando, quando ela fala, não, 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 eu não aguento, ai, por favor, para, eu falo, calma, concentra, respira. Eu tô aqui contigo, eu tô com a mão na manopla, você não vai parar. E se ela parar, ela para, volta, respira e volta pro exercício. Ela vai. Eu estimulo ela a ter um nível de contração, um nível de resultado que ela jamais imaginou ter. Eu faço com que ela tenha controle dentro da dor. Eu vou aplicando isso em outros exercícios, trazendo essa segurança para ela. Ela sabe exatamente o que ela precisa concentrar. Ela sabe exatamente aonde que ela precisa contrair, o que é que ela precisa ativar muscularmente para que ela pegue mais. E aí chega o dia do treino, chega o dia da experiência, eu aumento a carga. Eu olho para ela, olho no olho e falo, você vai fazer esta porra, você vai fazer esse caralho. Opa, olha o estímulo auditivo. Olha o estímulo auditivo. Eu fui ignorante, eu falei palavrão. Isso choca o quê? Você não imagina um professor de salão falando assim com você. O quê? Eu ativo a raiva na pessoa. O olho dela brilha, ela faz. Eu boto a mão embaixo do quadril, nessa parte aqui da lombar, para impedir que ela não faça retroversão da pelve. Eu falo, faz essa porra e vai. Pá! 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 Trava a barra, respira. Você não fez 10% do que você faz. E mais. Pá! 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 Acaba o exercício e é exatamente isso. Eu fiz com que essa aluna se tornasse foda. A aluna minha na sala de musculação pegava mais peso que qualquer marmanjo que treinava sozinho, tá? A aluna minha na sala de musculação levantava 15 quilos de cada lado no supino. As minhas alunas faziam com que qualquer aluno que não estivesse dentro do meu ambiente passasse vergonha. Eu fico muito triste porque eu não trabalho mais na área, porque se eu trabalhasse, vocês teriam muita dificuldade de vender, tá? Vocês teriam muita dificuldade de vender. Porque a nível disso era muito bom. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto é que eu imputei a minha verdade no meu público. Eu imputei a minha forma de trabalhar para o meu público. E depois que o meu público assimilou o meu conhecimento, eu ganhei essa pessoa. E aí ele está disposto a escutar o quê? A minha jornada. Olha, eu fiz o José chorar. Meu Deus, eu fiz meu filho chorar. Desculpa, gente, é porque eu me empolgo. Acordei meu filho. Foda, né, isso aí? Foda, pra vocês verem. Quem sabe faz ao vivo. E aí o teu aluno está disposto a conhecer daquele universo. Gente, quando você empodera o teu aluno, quando você torna o teu aluno foda, aí sim ele começa a querer conhecer o universo. Eu vejo muitos de vocês querendo entregar conhecimento. Eu vejo muito de vocês querendo entregar conhecimento para o público quando ele não quer conhecimento. Sabe, é como se eu quisesse falar para minha aluna do poder da mentalidade, da contração que ela tem que fazer na musculatura do transverso para o quadril não entrar em retro e eu perder a força de contração do quadríceps. É como se eu quisesse falar sobre vários elementos, sobre vários contextos, para um público que não quer escutar aquilo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que diluir e preparar o meu público para escutar aquilo, entendeu? Eu preciso preparar o meu público. E aí, quando o meu público está preparado, o que ele descobre? Olha o que é interessante, gente. O que ele descobre? Ele descobre que existe um universo de conhecimento do qual ele não tem acesso. Porque essa menina ela vai pensar o seguinte, cara, se eu conseguir chegar nesse nível de resultado no leg, imagina se eu estivesse fazendo isso em todos os exercícios. Imagina se eu estivesse fazendo isso em todas as fichas de treino que eu fiz até aqui. Imagina se eu estivesse fazendo isso durante esses 2 últimos anos que eu fui e voltei na sala de musculação várias vezes. A cabeça dela explode. E aí ela vem até você
buscar conhecimento. Só que você não vai entregar conhecimento, gente. Você não entrega conhecimento dentro do Instagram. Você entrega conhecimento qualificado. Você entrega conhecimento qualificado. E essa pessoa começa a evangelizar os outros a teu favor. Porque ela olha para o lado, ela fica pensando, é impossível que ninguém esteja sabendo do conteúdo desse cara. É impossível que ninguém tenha acesso a essa informação. Eu não aceito que as pessoas não saibam do que eu sei. Eu tenho que entregar isso para as pessoas. E aí é o momento do conteúdo onde você fala dos mitos. Você vai falar para ela sobre tudo que ela acreditou até hoje. Ela fala assim, não, eu sei que eu descobri que isso aqui não é verdade, que isso é mentira. Agora eu quero saber o que mais é mentira que eu acreditava e que eu tenho que desaprender. Agora é mais fácil você diluir cada uma dessas habilidades, entendeu? Você está diluindo toda essa informação para o teu público. E agora ela quer a verdade, ela quer o conhecimento, ela quer a ferramenta, ela vai usar cada uma dessas ferramentas. E eu entreguei todas essas ferramentas para o teu público. Percebe? E, gente, não é por nada não, mas... Não é por nada não, mas depois que você consegue fazer isso, você jamais vai fazer isso em menos de 30 minutos, 40 minutos de live. É impossível, tá? Gente, é impossível. É impossível que eu, numa live, descansado, relaxado, dando o meu melhor, consiga ensinar a pessoa a falar da super promessa, me apresentar, contar a história de um cliente, diluir a verdade dele, colocar ele no meu game, entregar a minha verdade, falar de 2, 3 mitos que ele acreditava, falar de 2, 3 verdades que ele precisa aceitar, ensinar algo prático para esse público e finalizar dando abertura para algo mais. É impossível. E o que é essa abertura para algo mais, né? O que é essa abertura para algo mais? É quando ela fala, eu quero mais, e você fala, volta amanhã. Volta amanhã. É impossível entregar tudo isso em meia hora, é impossível. Entendeu? Gente, é simplesmente impossível. E eu estou falando aqui para vocês, eu não estou falando de novidade, eu não estou falando para vocês entregarem aquilo que vocês não conhecem. Eu estou falando com pessoas que passaram 4, 5, 6 anos na faculdade, na academia. Eu tô falando de gente que passa o dia inteiro no salão de musculação. É impossível, tá? É impossível. É impossível que vocês não consigam ter histórias. É impossível que vocês não consigam ter vivências no trabalho de coisas que aconteceram, de situações que aconteceram. E só para você entender como que era conteúdo da coisa mais fácil do mundo. Pensa quantos conteúdos eu não consigo criar com um caso de uma aluna, mas você recebe casos todos os dias. Sabe? E é por isso que é tão... Óbvio, a live não é sobre isso, mas é por isso que é tão confortável para mim gravar vídeos. É tão confortável para mim estar aqui com vocês. É por isso que eu não gaguejo nesse assunto. É por isso que eu não tenho dificuldade, porque eu estou falando daquilo que eu vivi. Eu estou trazendo as minhas histórias, as minhas experiências para vocês. Eu não estou falando de nada novo, eu não estou falando de nada que eu domino. E o problema é que às vezes, tá? O problema é que às vezes essas pessoas que falam eu não tenho conteúdo para mais de uma hora, são as pessoas que entram no perfil de outra pessoa e copiam um conteúdo. E copiam um conteúdo. Você está copiando a história de alguém, você não viveu aquela história, você não sabe. Fisiologicamente você não sabe. Por que eu consigo falar para vocês exatamente como que eu me sentia fisiologicamente quando eu estava dando aula? Como é que eu sei exatamente o momento onde eu assono a mão? Como é que eu sei exatamente o olho no olho? Como é que eu sei exatamente quando é que eu vou falar palavrão? Porque eu já vivi isso. Então, quando eu faço um exercício, o verdadeiro abdominal infra, quando eu falo de é por isso que você não desenvolve posterior para defender o alongamento, isso tudo é mentira, porque você até dias atrás você não sabia qual era o verdadeiro abdominal infra. Você fazia o exercício errado, entendeu?
Até dias atrás você nem alongava. E agora você quer defender isso como se fosse um especialista. Você não tem história, você não tem bagagem nisso. Você não tem bagagem nisso. E é por isso que você tem dificuldade de falar sobre o assunto. Você só vai crescer na internet, você só vai ser conhecido. Você só vai deixar marcas profundas nas pessoas e fazer com que elas não te esqueçam quando você falar daquilo que você viveu e que você abraçou, dominou e foi capaz de entregar para o próximo. É triste, tá? Eu fico muito triste. Eu fico muito triste de ver vocês querendo ser papagaio dos outros. Eu fico muito triste de ver vocês na ilusão de que é só copiar o conteúdo do Raí, copiar o conteúdo da galera da postura, copiar o conteúdo dos outros e que os seguidores vão se interessar. É triste, porque um conteúdo, gente... Você sabe o que é um conteúdo no teu perfil? É um livrinho desse. É só um livrinho desse. Não tem o menor impacto se eu comparar com uma montanha de conteúdo, com uma montanha de vídeo, com uma montanha de áudios que vocês podem produzir se vocês estivessem falando daquilo que vocês viveram. E aí, você vai falar, mas eu não vivi. Eu realmente não vivi, eu não domino. Eu vim de uma faculdade em que eu não aprendi musculação. Eu vim de uma faculdade em que não me ensinou de forma a ser especialista em bruxismo. Então comece a tua jornada do herói. Comece a tua jornada de aprendizado. Vai viver histórias. Vai viver histórias. Tem gente que quer escutar histórias. Tem gente que quer aprender aquilo que você está aprendendo. Só que você vende aquilo como aprendizado. Você não vende aquilo como especialista. Venda como aprendizado, não venda como especialista. Se eu quisesse fazer um conteúdo aqui para vocês de fitness, eu ia fazer o seguinte, gente, eu tô gordão, eu tô uma bola de banha, eu vou começar a treinar. Vou começar a fazer dieta, e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tô fazendo. Eu não estou falando que eu sei o caminho do emagrecimento, eu não estou falando que eu sei o que é para fazer, passo a passo. Eu não estou falando isso, estou convidando vocês para estar numa jornada comigo. E estando numa jornada comigo, falando que eu não sou especialista naquilo, vocês não podem falar para mim assim, isso é errado. Porque eu estou aprendendo, pode ser que seja errado mesmo, entendeu? Mas as pessoas querem ver essa jornada. Se as pessoas vão motivar, elas vão pensar, cara, eu queria emagrecer também. Eu precisava dessa motivação. Eu queria começar também. Eu precisava dessa motivação. Só que o que acontece? Em algum momento, a pessoa que está aprendendo o conteúdo, ela de fato aprende e ela começa a dominar, ela começa a se tornar especialista. Aí sabe o que acontece? Aí imagina que daqui a 6 meses, eu emagreci. Eu emagreci e eu cheguei no resultado. Eu não vou ser mais o gordão que está tentando emagrecer, entendeu? Eu vou ser a pessoa que chegou lá, que agora todos aqueles conteúdos que eu produzi serão validados. A pessoa agora vai olhar para aquele conteúdo que eu produzi anteriormente e falar assim, peraí, isso aqui que ele falou é verdade, porque ele emagreceu. Deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ler o que ele está querendo me dizer aqui. É só para vocês entenderem, gente, também que quando eu falo de retenção, de atenção, não é para você fazer piada, não é para você fazer pular, não é para você ser engraçado, entendeu? Não é isso. É da minha personalidade, eu sou engraçadão, entendeu? Eu sou meio loucão das ideias. Eu sou assim, eu falo gritando. Minha esposa tem ódio. Todo dia eu acordo o José, entendeu? De noite eu tô gritando, cantando as coisas aqui e acordando ele. É da minha personalidade. Você também não pode tentar manipular uma personalidade. Se você é uma pessoa séria, entregue esse conteúdo com seriedade e vai ter espaço para seriedade. Agora, porque a gente também tem que entender o espaço em que a gente está presente, né? Porque pensa aí comigo, você fala assim, ai, eu quero entregar um conteúdo sério, eu preciso entregar um conteúdo sério. E você está tentando empurrar conteúdo sério no TikTok, entendeu? Onde o pessoal fica fazendo dancinha assim. Não tem como.
Então você tem que entender qual é o teu espaço. E por isso que eu estou falando, como é que eu faço um vídeo de mais de 60 minutos? É difícil segurar uma bronca dessa no Instagram, entendeu? Porque você está no Instagram e você fica olhando todo mundo que sai e entra da live, você fica olhando o comentário da galera. Dá um cagaço para quem está começando. Eu sei que dá um cagaço. Aqui não é um ambiente de retenção, entendeu? Isso é provocativo, isso pode atrapalhar quem está começando. Então, entender quem é o nosso público, entender o que é que o nosso público quer, vai ser muito mais fácil para a gente. Tá? Se vocês puderem sair dessa live com uma informação genuína que vai ajudar vocês no longo prazo, anotem isso aí. Tá? O que importa não é a sua verdade. O que importa é escutar a verdade do público, diluí-la, fazer com que ele descubra que aquilo que ele considera verdade não é verdade, e aí você apresentar a sua verdade. Quando você conquista isso, quando isso faz sentido, quando isso de fato faz sentido, aí você ganhou o teu jogo. Júlio, só para a gente finalizar, me dá um exemplo de diluição de verdade. Me dá um exemplo prático. Ora, a pessoa fala que alongamento. Vamos pegar a parte mais chata, né? A pessoa fala que alongamento não ajuda na hipertrofia. Alongar não ajuda na hipertrofia. Então você mostra um exemplo prático. Você vai pensar um exercício em que ela precisa de um grande volume ali de ADM no movimento, que é a amplitude de movimento. E você sabe que se ela tiver uma boa amplitude naquele exercício, ela vai agachar mais, né? Ela vai fazer mais e ela vai contrair mais. Ela vai sentir nitidamente que ela fez melhor. Então, eu não vou passar qualquer alongamento. Eu vou ensinar ela a fazer um alongamento. Faz só esse alongamento aqui. Segura 2 segundos nessa posição e você mostra a posição do espacato, por exemplo. Agora eu quero que você agache. E ela naturalmente vai agachar com mais segurança, vai descer mais no movimento. E você vai perguntar para ela: aposto que você sentiu mais glúteo, aposto que você sentiu mais quadríceps. Ela vai falar a verdade. Então ela viu na prática como aquilo poderia, de fato, melhorar o exercício dela. Opa, agora eu quero saber mais, professor. Eu quero saber como isso pode ser incorporado em outros exercícios, em outros fundamentos. Em outros fundamentos. Certo, gente? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Caceta. Quem tem pergunta? Deixa eu aproveitar isso aqui. Vamos responder perguntas. É tão bom responder perguntas de vocês. Café frio é uma desgraça. O sangue de Jesus tem poder. Me mandem uma pergunta aí para eu responder. Adoro responder perguntas. Outra dica, né? Já que é para dar dica para vocês, quando a gente não sabe o que fazer na live, respondam perguntas. Abre a caixa de pergunta e responde umas 10 perguntas. Mesmo que você faça uma pergunta muito ruim, mesmo que você dê uma resposta muito pobre, esse acúmulo de perguntas a serem respondidas vai dar um montante interessante. É uma forma de começar, entendeu? Porque eu sei que todos vocês vão começar a live assim, ó. Olá, pequeninos. Aqui quem fala é o professor Marcelo, formado em Educação Física, CREF 6543983/00. Eu vou falar para vocês sobre a importância do alongamento na hipertrofia. Os músculos, deixa eu ler isso aqui. Os músculos alongados fazem com que eu sei que a gente vai começar assim, travadão. Não tem como ter um jogo de cintura sem aplicar fundamento, entendeu? Você tem que aplicar fundamento para você ter jogo de cintura e as coisas facilitarem para você. Eu estou há 3 anos fazendo isso aqui, gente. Diariamente aqui com vocês. Por isso que fica fácil, entendeu? Eu peguei os erros de 3 anos com uma conta de 15 mil seguidores e é fácil aplicar numa conta pequena. Porque eu já faço isso há muito tempo. Então, se permitam. Tá? A palavra é essa. Se permitam
produzir. Se permitam produzir. Como organizar e planejar as postagens da semana? Cara, isso é fácil, né? Isso é fácil. Isso é fácil. Eu vou dar uma dica para vocês. Você pode entrar no Answer the Public, tá? Que é um site, Answer, ANSWERDDHE, Public, PUBLIC.com, e escrever lá o tema do teu conteúdo e você vai ver quais são as principais perguntas que as pessoas te fazem sobre o assunto que o Google ranqueia. Então você responde cada uma dessas perguntas. Você vai ter, no mínimo, conteúdo para 30 dias facilmente. Tem horário para postar de conteúdo? Tem. Quando o teu conteúdo está pronto. Só isso. Quando o teu conteúdo está pronto. Tem o melhor horário para hipertrofia? Para fazer o treino? Talvez tenha. Mas o mais importante primeiro é que você consiga treinar, entendeu? Então, esquece o horário para postar. Me garanta que você é capaz de postar todo dia. E tem um jeito mais fácil, que é um jeito que eu vou mostrar na MCI, tá? Que é esse aqui, gente, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Na MCI eu vou mostrar isso aqui para vocês. O mapa que eu entrego para os meus alunos, ó. Aqui o conteúdo do ano inteiro já está pronto. Então você não precisa criar conteúdo quando eles já estão todos escritos para você, entendeu? Um ano de conteúdo para você fazer 17 posts por semana, 3 vídeos por semana. Conteúdo do ano inteiro, 365 dias, roteiro aqui embaixo para live, para ninguém botar defeito. Então, tem um jeito fácil e tem um jeito difícil. Que não é difícil, é diferente, entendeu? Não é difícil, é diferente. Você vai gastar energia publicando conteúdo ou você não vai precisar gastar energia para publicar conteúdos? Tiago Iones, mesclar a área de educação física e nutrição é interessante para o público ou isso atrapalharia o engajamento? Não é que atrapalhe o engajamento, Tiago, mas pensa só, tá? Pensa só quanto tempo eu demorei para ensinar o meu público a fazer o exercício correto. Pensa quanto tempo eu demoro para explicar uma única informação. Pensa quanto tempo eu demoro. Então, o problema é, se você tem tempo para misturar, é porque você está fazendo o conteúdo principal de forma muito pobre, entendeu? De forma muito porca. O problema é, se você tem tempo para fazer uma coisa, se você tem tempo para fazer mais de uma coisa, você está sendo muito medíocre naquela tua atividade principal. Então, não é que não pode, não é que está errado. Pode, entendeu? Só que quando você faz essa pergunta, eu imagino que você não está dando nem 10% do que você deveria para o teu conteúdo principal. Só toma cuidado com isso, tá? E olha como isso aqui. E olha como você falou uma coisa que é errada. Você não está me falando que você é expert nos dois temas. Você está me falando que você é estudante. Você não domina esse tema. Se chegar qualquer hater, se chegar 1000 seguidores te chamando de incompetente, falando que vão te denunciar, tu tranca o teu rabo e tu fecha a tua conta na mesma hora. Entende? Por isso que é importante falar daquilo que a gente domina. É por isso que vocês têm medo do crescimento. Imagina vocês com conta de 1 milhão de seguidores e pelo menos 10% desses seguidores falando mal de vocês. Só pensa nisso. A maioria ia desistir, a maioria ia ficar traumatizada, incapaz de a situação, entendeu? Então, por que vocês querem falar sobre o que vocês não dominam? É estranho isso. É estranho. Você quer mostrar uma... Sabe qual a melhor forma para você mostrar que você domina a área da nutrição? Mete o shape, papai. Mete esse shape de verdade. Porque o público vai querer saber de onde é que vem esse shape. Se você mostrar que o teu físico ele foi criado por conta da dieta, o público vai querer saber. O problema é que a maioria das pessoas hoje, não estou dizendo que é a maioria, mas do que eu vejo, tá? As pessoas hoje são pessoas acima do peso querendo entregar estratégias como expert para emagrecer.
e elas passam um ano inteiro tentando entregar isso, mas elas não são capazes, nesse ano inteiro, emagrecer um único quilo. Cara, se você é tão bonzão, você não precisa ser bom agora não, tá? Você não precisa me provar agora não. Mas daqui a 30 dias você tem que estar melhor do que você está hoje. Daqui a 30 dias você tem que estar melhor do que você está hoje. É no mínimo estranho para o teu público que você venda uma coisa e você não mostre que você é bom naquela coisa. Não tem nenhum problema de você começar sendo o cara aparentemente fracassado. Não tem problema nenhum você começar sendo o cara que tem dívida, mas quer falar de finanças. Você sendo o cara que não tem shape, mas quer falar de treino. Você sendo o cara que não tem o dente bonito, mas quer falar de coisa de dentista. Não tem nenhum problema. Desde que no longo prazo você mostre que você consegue validar em si mesmo. Tá? Tenha só. Olha aqui, gente, é sempre os mesmos erros. É impressionante como vocês têm as mesmas dúvidas que só atrapalham vocês. Duas contas para quê? Você não é pica em uma única conta, vai ter duas contas para quê? Gente, vocês não conseguem construir uma única conta. Para que duas contas? Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Simplesmente não faz o menor sentido. Não faz. É viagem, é masturbação mental. Masturbação mental, foca em um único elemento. O Daniel falou que tinha poucos alunos de personal e comecei a usar o perfil como cartão de visita, postando vídeos, fazendo alguns posts, porém nada muito aprofundado. Vi que isso aumentou a procura. Agora não sei se foco em criar conteúdo para atrair mais alunos ou algo mais abrangente, visto, esquece a abrangência. Apenas foco o que você está fazendo. Permanece fazendo o que você está fazendo, que está dando certo. Tá? Assimila, desenvolve essa habilidade. É erro do teu aluno. Você é personal, você sabe como é que é o aluno. O aluno fez um exercício hoje, amanhã ele quer fazer outro. Calma, filhão. Primeiro ganha músculo nesse exercício para passar para o outro. Porque quando você chegar lá, você vai perceber que você nem precisa do outro, entendeu? Então, se está dando certo, continua fazendo com regularidade. Não queira algo mais novo, não queira uma estratégia melhor, diferente. Queira ficar muito bom, queira ficar preciso naquilo que vocês fazem. Gente, resultado, crescer é sobre fazer o que vocês fazem com muita perfeição, cada vez melhor, subindo a nota até se tornar nota 10. Até se tornar nota 10, nota 11, nota 1000. E vocês vão perceber que para subir, para ficar cada vez melhor, eu não adiciono coisas, eu tiro o que é irrelevante. Anotem isso, tá? Eu não adiciono coisas, eu tiro o que é irrelevante. E aí, ó, vocês vão decolar. Hoje eu faço 80% a menos de coisas do que eu fazia um ano atrás. Eu não faço mais para ter mais resultado. Eu faço menos e faço melhor, tá? Eu faço menos e faço melhor. Tá faltando um minutinho para acabar essa nossa live, tá? Um minutinho para acabar essa nossa live. Anotem esse roteiro, anotem essa sequência. Olha como é fácil. Olha como é fácil, gente. Essa live ela vai ficar salva e disponível para vocês no YouTube, tá? A Sabrina fez uma pergunta maravilhosa no YouTube. Sabrina, essa sua pergunta é maravilhosa. Maravilhosa. Só que, infelizmente, a gente vai pegar uma outra live para falar somente sobre esse assunto. Tá certo, Sabrina? Pode ficar tranquila que eu vou ter o maior prazer de responder isso aí. O limite da responsabilidade profissional e um conteúdo apelativo. Cara, isso aqui vai dar um bom conteúdo. Vou até combinar com o Rai para a gente fazer uma coisa legalzinha para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Tudo isso aqui só é feito para vocês. Vocês são sensacionais, gente. Abraço. Tenha um dia incrível. Fui.